Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos verificar como que se faz o dimensionamento, o cálculo do volume de um reservatório de água potável. Inicialmente a gente vai fazer uma introdução teórica, apresentando tabelas e conceitos para que você possa resolver qualquer problema envolvendo cálculo do volume de reservatório, e no final nós vamos fazer um dimensionamento prático para fixar o assunto. Cálculo do volume do reservatório. Nós temos alguns passos, separei em passos para facilitar o entendimento, em 5 passos. O primeiro é encontrar o consumo de água, certo? Para cada situação. Então, por exemplo, se eu tenho uma cavalaria, eu tenho um consumo de água diferente de um supermercado, diferente de uma residência, diferente de um comércio, de um órgão público, tá? Cada tipo de edificação tem o seu consumo de água unitário separado. Segundo passo, determinar a população da edificação. Então, nós, como projetistas, devemos fazer análise arquitetônica e definir quantas pessoas vão estar ocupando aquela edificação. Terceiro passo é o nosso tempo de reserva de água. Tá? Então, eu, como projetista, vou lá estar dimensionando o reservatório para 2 dias. O ideal é a gente sempre para 2 dias, não mais que 3 dias. Quarto passo, caso uma edificação venha a ter reservação de incêndio, eu tenho que estar prevendo um volume a mais para essa reserva de incêndio ou prever um reservatório separado. E o quinto passo é encontrar o volume total. Primeiro passo, nosso consumo de água. Para encontrar o consumo de água, nós devemos estar consultando a concessionária de água e esgoto da nossa cidade, e caso não tenha concessionária, nós vamos consultar bibliografias, livros, ou artigos técnicos. A concessionária, aqui no caso eu separei, deixa eu tirar minha imagem aí. Aqui em concessionária, em Manaus, a gente tem a Águas de Manaus, por enquanto é essa concessionária. Ela passa para a gente informações de consumo para cada situação. Por exemplo, alojamento provisório, nós devemos considerar um consumo de 80 litros per capita, ou 80 litros por pessoa. Residências até 50 metros quadrados, 200 litros por pessoa. Tá? Então aqui são várias situações diferentes e aqui é o consumo para cada uma dessas situações. Essa tabela é da concessionária aqui de Manaus. Tá? Então você tem que confirmar se na sua cidade tem uma concessionária, e se tiver, você pode estar solicitando essa tabela. Algumas podem não ter, mas a maioria tem. Ok? O primeiro passo é consultar a concessionária. Se ela tiver minha cidade não tem concessionária, ou a concessionária existente não me passa essa informação. Então a gente tem que ter algum embasamento para tomar a nossa decisão. Nesse caso a gente recorre a bibliografias. Tá? Então pode ser questão de livros, você pode estar consultando mestrado, doutorado, artigos científicos referente a essa questão de consumos. Tá bom? Então, por exemplo, eu tirei aqui uma tabela de um livro. Então, repara que até os consumos aqui são similares ao da concessionária. Tá? Isso aqui é bem padronizado. Tá bom? Então, nosso consumo a gente encontra dessa maneira. Primeiro, consulta na concessionária. Caso não tenha, consulta bibliografias. A gente precisa ter um embasamento técnico para a nossa decisão, certo? Isso aqui é responsabilidade do projetista. O segundo passo é determinar a população. Então, para determinar a população, eu separei aqui uma planta baixa, para facilitar. E o primeiro passo é analisar a planta baixa. Então, quando eu analiso essa planta baixa, eu tenho o seguinte. Provavelmente é uma residência, certo? E ela tem 3 dormitórios. Tá bom? Ela tem 3 dormitórios. Para cada dormitório, a gente considera 2 habitantes. Tá? Mesmo tendo o layout desse dormitório, tá vendo que eu tenho uma cama de solteiro, uma cama de casal? Se eu fosse contar por camas, eu teria aqui uma situação de 4 habitantes. Tá? Só que essa edificação ela pode sofrer aí uma mudança de cama para beliche, ela pode ter um crescimento maior. Então, o recomendado é sempre para cada quarto considerar 2 pessoas. Certo? Uma situação de escritório. Caso você tenha um layout, por exemplo, tem um layout desse escritório, então eu consigo contabilizar aqui por cadeiras. Então, por exemplo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeiras, certo? Eu posso considerar que nessa minha mesa de reunião, caso o escritório esteja lotado, eu consigo colocar colaboradores para trabalhar aqui, então eu posso contabilizar elas, 9, 10, 11, 12. A mesa aqui do responsável, 13, e a recepção, 14. Tá? Essas aqui são as pessoas
fixas que eu vou considerar na minha análise. Eu posso ainda ser mais rigoroso e fazer uma análise flutuante. Como assim? Eu posso considerar que são 13 pessoas fixas, mas esse escritório vai ter um fluxo diário de mais 6 pessoas, né? 6 pessoas flutuantes. Lógico que o consumo vão ser diferente. Das pessoas fixas o consumo vai ser um, das pessoas flutuantes vai ser outro, certo? Isso tudo aqui tem que ser documentado em memoriais, que isso aqui é embasamento técnico das decisões do projetista. Tabelas de ocupação. Então, caso eu não tenha um layout, né, da edificação aqui em estudo, eu posso consultar, utilizar algumas tabelas que vão me nortear na decisão de quantos ocupantes vai ter naquela edificação. Por exemplo, alojamento provisórios. Então, como é alojamento provisório, a gente considera um habitante por cama, só que alojamento provisório geralmente, né, tem muita beliche. Então, quando tem beliche, nós consideramos 2 habitantes. Residências e apartamentos, consideramos 2 habitantes por quarto. Então, independente do layout, tá, a gente pode adotar essa regrinha, 2 habitantes por quarto. Aqui é interessante a gente tomar uma atenção, né, quando você estiver analisando a planta baixa, que hoje em dia é muito comum a gente ter apartamentos de 3... Na verdade, não são apartamentos de 3 quartos, né? O pessoal faz apartamento de 2 quartos, só que o terceiro cômodo, como eles fazem um pouco menor, eles acabam chamando de escritório, tá? Porque é questão de legislação. Quarto geralmente tem que ter uma área um pouco maior que de escritório. Então é bom você se atentar nesses detalhes e tentar prever, né? Mesmo você tendo ali um respaldo. Não, quando chegou era um escritório, né? Não imaginava que ia ter tudo de pessoa. Mas o ideal é que você já, né, esteja um passo à frente. Analise com cuidado as plantas que você está recebendo. Hotéis, né? Olha, não incluso cozinhas e lavanderias. Então, quando a gente está fazendo hotel, a gente tem que conversar com o cliente, saber qual a estimativa de refeições que vai servir na cozinha, tá? E a estimativa de quantos quilos vão ser lavados de roupa. Tá? Essas informações a gente consegue com o cliente. Mas para o hotel a gente considera, né, cama de casal 2 hóspedes e as camas de solteiro 1 hóspede, tá bom? Hospitais, então a gente tem que fazer a análise da arquitetura, né? Você vai tem muita variável. Mesma coisa, leito, né? Você vai ter leitos, você vai ter espaço para ocupantes. É uma análise que a gente faz da arquitetura. Escolas internatos, layout de cadeira, né? Então a gente vê, ou você faz por cadeira, ou você pode pegar, eu esqueci qual é a taxa, mas tem uma taxa, acho que é um aluno a cada 1,5 metros quadrados de sala de aula, né? Esse é o máximo permitido. E ainda tem variações ainda de idade, né? Se é comecinho da escola ou se já está no ensino médio, essas coisas. É bom você consultar caso não tenha um layout imobiliário. A receber a escola só está escrito lá sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Você dá uma consultada, que a gente tem legislação que fala qual a taxa máxima de ocupação por sala de aula, tá? Aí quando estiver fazendo essa análise, a gente conta as cadeiras da sala de aulas e também fazemos um levantamento das pessoas flutuantes. Como assim? Aquela escola vai ter uma diretora, vai ter uma secretaria, vai ter, sei lá, 8, 10 professores, vai ter equipe de limpeza, tá? Isso tudo a gente tem que levar em consideração para calcular o nosso reservatório, certo? Quartéis, essa informação geralmente quem passa para a gente é o órgão, tá? Como é licitação pública, eles passam para a gente quantas, aquela edificação, quantas pessoas, né, vão ser treinadas ali, vão viver naquele ambiente, tá? Então cada edificação tem aqui como que nós podemos determinar essa quantidade de usuários, beleza? Eu tenho aqui um outro modelo de tabela. Isso aqui é de um livro, tá? É diferente dessa daqui, tá? Só que é a mesma coisa, ó, residências, 2 pessoas por dormitório. Ó, aqui tem bancos, ó. Acho que não tinha no outro. Então, bancos eu considero 1 pessoa a cada 5 metros quadrados, tá? Mas se tiver layout, faz essa comparação da metragem quadrada com layout, ok? Isso aqui é uma outra taxa de ocupação que a gente pode estar... Nós temos que embasar no nosso memorial, certo? Vou fazer um memorial descritivo, eu tenho que estar justificando qual o volume que eu estou adotando para encontrar aquele meu reservatório, aquele meu volume. Certo? Tempo de reservação. Essa aqui é a 5626 já de 2020, tá? Nova norma de água fria. Lá no item 6.5.6, que trata sobre reservatórios de água fria, de água potável, né? Forma e capacidade, nos diz o seguinte.
né, nesse item 6.5.6.2. O volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 horas de consumo normal no edifício e deve considerar eventual volume adicional de água para combate a incêndio, tá? Quando esse estiver armazenado conjuntamente. Então, você está fazendo um projeto, é um projeto muito grande, você tem que verificar, caso você não seja o projetista de combate a incêndio, você tem que verificar com o projetista se ele vai fazer um reservatório auxiliar ou se ele vai utilizar o mesmo reservatório, tá? Desde que seja compartimentado. Então, se ele disser que vai usar o mesmo reservatório, você tem que, né, solicitar para ele esse volume e fazer o devido aí dimensionamento. Ok? Item 6.5.6.3. O volume total de água potável armazenado no reservatório deve ser limitado a um valor que assegure a sua potabilidade dentro do período de detenção médio. Tá? Então, você está fazendo um projeto, você tem que garantir que o período que você vai estar armazenando, aquela água esteja potável ali dentro, tá? Tem um nível de potabilidade. Sob utilização normal, de modo a evitar redução excessiva da ação residual do agente desinfetante. Então, se eu fizer um reservatório muito grande e eu não tiver a circulação de água ali dentro, tá, eu posso ter uma separação do agente desinfetante, posso ter o surgimento ali de bactérias, tá, posso ter alguma coisa que seja maléfico à saúde. Então, caso você não consiga fazer essa análise, tá, essa separação, se a reservação com 3, 4, 5 dias vai ser prejudicial ou não, a norma nos dá uma recomendação, né, dessa nota. Na impossibilidade de determinar o volume máximo permissível, né, se não conseguir analisar o volume máximo de acordo com a potabilidade, recomenda-se limitar o volume total ao valor que corresponda a 3 dias de consumo diário, ou prever meios que assegurem a preservação das características de água potável. Então, o que acontece? A água, para ela ser potável, ela tem que ter uma quantidade de cloro, tem que ter uma quantidade, né, limitada de cada item, certo? Então, se eu não consigo ali ter um controle desses elementos que vão estar na água, né, que é difícil, eu devo fazer o dimensionamento para, no máximo, 3 dias. Ok? O que nós tiramos desse tempo de reservação? Mínimo 24 horas, que é um dia, certo? Máximo 3 dias. Eu gosto de trabalhar com 2 dias. Sempre quando eu estou calculando o volume do reservatório, eu considero 2 dias. Reserva de incêndio. Reserva de incêndio entra, né, muita variável de estado. Deixa eu mexer aqui. Variável de estado para estado. Tá? Nós temos aqui, ó, essa norma que trata sobre o volume de reserva de incêndio, a 13714/2020, mas não são todos os corpos de bombeiro que seguem essa norma. Tá? Então são alguns estados que seguem essa norma, porque essa norma ela dá um cálculo, um volume de reservatório muito grande. Beleza? Então, o primeiro passo é consultar a instrução técnica, se tiver no seu estado, que trata sobre essa questão de volume do reservatório. Caso não tenha instrução técnica, nós vamos para a norma. Tá? Então, por exemplo, eu tirei aqui um print da nossa IT aqui do Amazonas, que é a IT 22 do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas. Tá? Então, nós fazemos a classificação da nossa edificação, isso aqui é bem extenso, tá? Envolve combate a incêndio. Então, por exemplo, vou considerar que o empreendimento é multifamiliar. Então, se eu não me engano, multifamiliar do grupo A. Aí eu tenho que identificar se é A1, A2 ou A3. Ok? Digamos que eu identifiquei, meu grupo é A3. Então, se é A3 até 2.500 metros quadrados de área construída, né, eu vou verificar se eu vou adotar meu combate tipo 1 ou tipo 2. Se eu for adotar o sistema tipo 1 ou tipo 2, né, eu tenho aqui a minha reserva de incêndio para cada situação. Então, aqui dentro está uma classificação um pouco mais complexa, ok? Que eu vou classificar a minha edificação, verificar qual é a área e qual o tipo de hidrante, de mangotinho que eu vou estar utilizando para combater, tá? Então, essa é uma análise um pouco mais, por isso tem que consultar o profissional que está fazendo o combate a incêndio. Caso seja você, então você sabe determinar isso daqui e conciliar aí com o volume de água potável, certo? A NBR 13714 nos diz o seguinte, olha, lá no item 5.4, fala sobre reserva de incêndio. A reserva de incêndio ela deve ser prevista para permitir o primeiro combate durante o determinado tempo. Após esse tempo, considera-se que o corpo de bombeiro mais próximo atuará no combate, utilizando a rede pública, caminhões de tanques ou fontes naturais.
para qualquer sistema de hidrante ou de mangotinho, o volume mínimo de água de reserva de incêndio deve ser determinado conforme indicado. Então V é igual a Q vezes T. O que é o Q e o que é o T? Que é a vazão da saída do sistema. Tá? Então tem uma tabela que a gente vai consultar para verificar qual é a saída em litros por minuto. T é o tempo de 60 minutos para os sistemas tipo 1 e tipo 2 e de 30 minutos para o tipo 3. V, que é o que a gente quer encontrar, é o volume da reserva. Tá? Então aqui está que a gente está admitindo aqui, né, pela norma, que eu vou ter que ter um reservatório que atenda um combate de incêndio de 60 minutos, se eu for usar tipo 1, tipo 2. Então eu vou ter volume ali suficiente para combater o incêndio durante 1 hora até o corpo de bombeiro poder chegar no local. Tá? Lembrando, isso aqui pela norma. Por que tem divergência, pessoal, entre a instrução técnica e a norma? Porque tem cidade que tem algumas centrais de corpo de bombeiro espalhado pela cidade. Então, se pegar fogo em qualquer parte da cidade, por exemplo, o corpo de bombeiro consegue chegar em 10, 15 minutos. Então, não tem por que fazer esse dimensionamento aqui para 1 hora. Tá? Mas isso aqui não sou eu que estou dizendo. Tá? Sempre siga essa regra. Consulte as instruções do corpo de bombeiro. Se tiver, utilize ela. Se não, utilize a norma. E mesmo assim, seu projeto tem que ser submetido para aprovação. Beleza? Então, vimos aí como é mais ou menos o processo para encontrar a reserva de incêndio. Então, nós vamos para encontrar o volume total. Para encontrar o nosso volume total, eu vou admitir que o nosso tempo de reservação vai ser de 2 dias, certo? A população que eu vou estar considerando são de 6 habitantes, porque é o mesmo exemplo que nós vimos anterior. Temos aqui um dormitório, 2 dormitórios e aqui a nossa suíte. Tá? Vou considerar 2 pessoas para cada ambiente, totalizando 6 habitantes. Para essa edificação, né, vou consultar na minha tabela qual o padrão de edificação que é. Isso aqui é uma residência, certo? Que está acima de 50 metros quadrados. Então, vou considerar um consumo per capita de 250 litros por habitante dia. Tá? O que eu estou dizendo? Que cada pessoa vai consumir 250 litros por dia. Então, para eu encontrar o nosso volume total, eu vou pegar, né, o volume total é igual a meu tempo de reservação, que é 2 dias, vezes a minha população total, que são 6, vezes o consumo por pessoa, que eu estou considerando 250 litros. Fazendo essa multiplicação, eu encontro um volume total de 3.000 litros. Ok, pessoal? Se isso aqui fosse aquelas residências, né, que está com cara germinadas, onde vão se repetir as residências, né, como se fosse uma rua com condomínio, por exemplo, e tivesse uma taça, um reservatório único para todas as residências, né, eu só pegaria o volume unitário total de cada edificação, né, e multiplicaria pela quantidade de casas que tivesse. Tá? Acredito que a gente passou aqui bastante informação teórica para vocês conseguirem aí resolver qualquer tipo de problema que aparecer para vocês envolvendo cálculo do volume de reservatório. Para quem chegou até o final, né, agradeço por ter assistido o vídeo. Aproveito para pedir para curtir esse vídeo. Se você não segue ainda a gente, né, segue também aqui embaixo. Né, no YouTube tem uma opção de seguir a gente. Tá? Ativar o sininho para quando colocarmos vídeos novos você está recebendo esses vídeos. Caso você tenha Instagram, nós também temos, né, um perfil no Instagram, que é esse aqui, o Salatiel Kern. E temos também o site, projetistapleno.com. No site, pessoal, eu fiz um artigo completo sobre reservatório de água. Tá? Então lá eu tenho catálogos técnicos de fabricantes de taça, catálogo técnico de fabricante de reservatório de polietileno. Okay? Tem um cálculo de volume de cilindro, cálculo de volume de retângulos, enfim. Tá bem completo lá o nosso artigo.